Bom, pessoal, então hoje estado de mal com o Douglas. Obrigado, Douglas, por ter topado. Bom, então beleza. Hoje, como está o título, a gente vai tentar discutir um pouco sobre o estado de mal. Vou tentar trazer para vocês as principais evidências sobre o tema e vou muito mais do que chegar a conclusões para vocês. Eu gostaria que no final a gente tentasse discutir um pouquinho coisas que vocês pensam aí sobre controvérsias aí no manejo do estado de mal. Então, começando com uma parte mais histórica, essa que foi a primeira definição de estado de mal, então, é de 81. Que, na verdade, se vocês forem pegar para ver, ela é uma definição que é igual a que a gente tem hoje, só que ela fica mais filosófica aí, ela não dá um tempo assim, bem definido do que é, mas então o estado de mal é uma convulsão que persiste por tempo prolongado e se repete com tanta frequência que a recuperação entre as crises não acontece. Em resumo, é a definição que a gente tem hoje. Só que a definição mais recente de guideline, ela ficou um pouquinho mais refinada, que é mais ou menos a mesma coisa, só que a definição de guideline coloca esses dois tempos aqui, o tempo T1 e o tempo T2. Que, na verdade, o que é esse tempo T1? É um tempo que nós sabemos que uma crise convulsiva pode persistir, que a partir dele, a chance dela reverter espontaneamente se torna muito pequena. E aí essa crise, então, provavelmente vai persistir até atingir esse tempo T2, que é um negócio que todos vocês já ouviram falar, que a gente vai mostrar, vai chegar ali de onde que veio, que é um tempo que a gente acredita que existe lesão neuronal isquêmica por conta da crise convulsiva. Ou seja, tempo T1, em resumo, é um tempo a partir do qual a probabilidade da crise cessar espontaneamente é muito pequena. Tempo T2, que provavelmente vai chegar se passar de um tempo T1, é o tempo que vai acontecer a lesão isquêmica. Então, em resumo, aqui a primeira diferença para vocês. Tem muita gente, a gente vê muito isso aí no dia a dia, que trata crise convulsiva e estado de mal como sinônimos. Não são a mesma coisa. Uma crise convulsiva frequentemente reverte espontaneamente. Você não precisa sair correndo para fazer lorazepam, diazepam, midazolam, o que for. O estado de mal, por outro lado, ele tem pouca probabilidade de reverter espontaneamente. Então, estado de mal, nós tentamos abortar. Crise convulsiva, não necessariamente, potencialmente será um tempo que vai reverter espontaneamente. Beleza? E aí, então, de onde que vieram esses valores, os conceitos básicos aí? Então, vamos começar trazendo, então, um pouco sobre guideline. Então, aqui eu já trago para vocês o que é esse tempo T1 que o guideline recomenda, que todo mundo aqui já ouviu falar. Então, o tempo T1 que o guideline fala são 5 minutos. Então, ele chama, então, de estado de mal um paciente que tem uma crise convulsiva que dura mais de 5 minutos. E como alternativa, que também daria um diagnóstico de estado de mal, é um paciente que tem 2 crises convulsivas e que, entre elas, ele não retorna ao estado mental basal. Então, essas 2 definições são aceitas como estado de mal convulsivo. E de onde que vem isso? Então, aqui a gente já começa nas primeiras controvérsias aí das nossas evidências. Então, de onde que vem esses 5 minutos? O principal trabalho que os guidelines colocam como fonte é esse daqui. Então, qual o tempo que crises convulsivas duram em crianças? Então, novamente, não sei se é o mesmo perfil que nós estamos habituados, mas crianças têm mais crises convulsivas do que adultos, então acabam sendo mais estudadas. E aí, baseado em um modelo matemático, o que eles veem? Que entre 0 e 10 minutos, a maior parte das crises reverte sozinha. Só que a partir dos 10 minutos, fica achatado. Ou seja, a partir de 10 minutos, as crises convulsivas têm pouca probabilidade de reverterem sozinhas. Então, elas vão precisar ser abortadas. Então, é o que mostra, em resumo, esses 2 gráficos. Então, entre os 5 e os 10 minutos, é o tempo que a gente acha que, assim, até lá, potencialmente essa crise para sozinha, mas passou desse tempo, ela dificilmente vai parar sozinha. Então, é disso daqui que a gente tira grande parte dessa definição aí de a gente chamar de estado de mal mais de 5 minutos de crise. Então, é um modelo matemático baseado em crises convulsivas em crianças. E aí, em adultos, o que a gente tem? A gente tem alguns casos aí de unidades que o paciente era monitorizado pelo eletroencefalograma, então a gente também tem alguns dados em adultos, mas muito menos do que em crianças. E aí, baseado nesse trabalho aqui, a gente vê a duração de crises convulsivas de diversos tipos em adultos. E notem que aqui também houve uma congruência, que praticamente todos duraram menos de 5 minutos. Então, 300 segundos, né? Então, a maior parte das crises convulsivas em adultos duram menos de 300 segundos e cessam espontaneamente, e algumas duram um pouco mais de tempo.
E aí, nesse gráfico aqui, ele tirou os outliers porque o gráfico foi em segundos. Então, o que a gente tem desse trabalho? Que alguns pacientes tiveram crises extremamente prolongadas, mas a maior parte deles dura aí também entre 5 e 10 minutos. Então, no fim das contas, é daí que sai esse consenso aí de mais ou menos 5 minutos, que a gente considera uma baixa perspectiva de reversibilidade das crises. Então, a grande conclusão do que eu estou falando com vocês, normalmente as crises convulsivas duram menos de 5 minutos, a maior parte reverte espontaneamente, vocês não precisam fazer nada quanto a isso, mas se dura aí de 5 a 10 minutos, a probabilidade de continuar convulsionando torna-se mais alta, a gente então chama de estado de mal, e a gente vai fazer medicação abortiva para evitar que a crise persista. E aí, beleza. Mas tudo bem, vocês também já ouviram falar daqueles 30 minutos que são o tempo T2. Todo mundo aqui já ouviu falar, já depois de 30 minutos o paciente faz lesão isquêmica no cérebro, por conta disso que é ruim o paciente continuar convulsionando. E aí, da onde que vem esse dado? Vem disso daqui. Então, foi um modelo experimental de crises convulsivas induzidas em primatas. Que, em resumo, o que esse negócio mostra aqui é que, nesse trabalho, como eu falei, ele induziu crises convulsivas em primatas, e o que ele viu foi que quanto maior a duração da crise convulsiva, maior probabilidade de lesões isquêmicas no cérebro. Então, ele biopsiava esses macacos depois que eles morriam, e ele percebia, então, que esses macacos tinham lesões isquêmicas no cérebro depois de crises convulsivas mais prolongadas. Mas, na verdade, ele nem teve N de macacos para falar esses 30 minutos. O 30 minutos foi o tempo que ele achou que a maioria dos macacos aí tinha lesão isquêmica a partir dos 30. Mas, então, é daí que a gente tem esse dado dos 30 minutos. Então, é nesse modelo animal. E aí, esse mesmo grupo fez um outro trabalho que ele vê a fisiologia do estado de mal nos primatas. E que de dado interessante, o que ele percebe? Que na fase inicial do estado de mal convulsivo, o que o macaco tem, então, sai hipertensão, acidose metabólica respiratória e hiperglicemia. E a partir dos 25 minutos, a partir daqui que os macacos têm mais risco de morrer espontaneamente. E a principal causa de morte dos macacos em estado de mal convulsivo era isso daqui. Então, distúrbios políticos graves, potencialmente aí com rabdomiólise secundário às crises convulsivas, aos abalos musculares. E é por isso que faz todo sentido também a gente pensar que, de fato, se o paciente está em estado de mal convulsivo, a gente precisa fazer uma medicação abortiva não só pensando na lesão isquêmica, mas como também pensando em coisas que podem levar à morte a esse paciente. Beleza? E aí, novamente, então, aqui surgem aí as ideias das nossas definições de estado de mal. Mais de 5 minutos, porque potencialmente passou disso, a chance de reverter espontânea é baixo e tem um risco alto de atingir os 30 minutos, que potencialmente pode ter lesão neurológica irreversível. Beleza? Mas, novamente, como vocês viram, com toda a controvérsia e evidência que a gente tem atualmente. Então, dizer que definitivamente, a partir dos 30 minutos vai ter lesão isquêmica, acho que é difícil falar, mas é o que nós temos, é nisso que os guidelines se baseiam. E aí, agora, vamos falar um pouco de classificação, que, em resumo, vai ser diferenciar para vocês estado de mal convulsivo de estado de mal não convulsivo. Que a diferença é a presença de abalos das extremidades. Então, o estado de mal convulsivo é um estado de mal em que o paciente tem movimentos rítmicos de extremidades. E o estado de mal não convulsivo é quando essas manifestações não aparecem. E aí, o que é definido, então, como estado de mal não convulsivo? Para falar em estado de mal não convulsivo, eu preciso, então, de um eletroencefalograma. Porque estado de mal convulsivo, a gente consegue ver o paciente tendo os abalos e chamar aquilo de crise convulsiva. Para falar em estado de mal não convulsivo, a manifestação clínica, frequentemente, não é um negócio que eu consigo apontar e falar que definitivamente aquilo ali são crises. E aí, por exemplo, alguns sintomas aí que podem estar relacionados a um estado de mal não convulsivo. Frequentemente, o pessoal diferencia aqui em sintomas negativos e positivos, mas acho que mais relevante que isso é que diversas manifestações que são frequentes na UTI estão associadas a estado de mal não convulsivo. Então, por exemplo, a gente pensa muito no paciente em coma, né? De fato, coma potencialmente pode estar associado a estado de mal não convulsivo. Mas existem diversas outras coisas que podem estar associadas a estado de mal não convulsivo. Então, a alteração comportamental, delírio, por exemplo, pode, na verdade, ser um estado de mal não convulsivo. Então, déficits neurológicos inexplicáveis pode ser um estado de mal não convulsivo. Mas, então, em resumo, o estado de mal não convulsivo, ele entra como suspeito em pacientes que têm manifestações neurológicas inexplicáveis.
e que não vai ter, então, os abalos de estabilidade, que esse seria um estado de mal convulsivo. E aí, beleza. E quando a gente faz monitorização em EEG contínuo em pacientes na UTI, o que a gente encontra? Então, eu dei uma olhada aqui nos diagnósticos e na frequência de crises não convulsivas e de estado de mal não convulsivo. Então, aqui vocês já aprenderam, então, que existe uma diferença entre crise não convulsiva e estado de mal não convulsivo. Já vou trazer uma aula a mais, acho que eles tiveram uma aula recente até de eletroencefalograma, que uma coisa é paroxismo epileptiforme, outra coisa é crise não convulsiva, e outra coisa é estado de mal não convulsivo. São três coisas distintas, beleza? Mas, então, para pacientes, por exemplo, com infecção seminervosa central, com tumor cerebral, com pós-operatório de neurocirurgia, notem que é razoavelmente frequente, apesar de um N baixo, que eles tenham tanto crises não convulsivas, quanto estado de mal não convulsivo. Então, não estou nem falando de pacientes que tinham clínica de qualquer coisa, não simplesmente pacientes que faziam parte da monitorização deles o EEG contínuo. Então, a presença dessas entidades aí, de estado de mal não convulsivo, de crises não convulsivas, é bem frequente em pacientes como um todo. E dê uma olhada aqui, aqui é rebaixamento de nível de consciência. Então, um rebaixamento não explicável de nível de consciência. Então, mais ou menos 17% dos pacientes com rebaixamento de consciência tinham ou crises não convulsivas ou estado de mal não convulsivo. Que talvez, potencialmente, poderia até justificar, então, esse rebaixamento de nível de consciência. Beleza? E aí, esse aqui é um trabalho que provavelmente vocês vão ouvir falar muito na vida, que normalmente esse trabalho observacional, os pacientes eram monitorizados com eletroencefalograma contínuo. Então, ele já sabe, é um estudo retrospectivo, quem foram os pacientes que tiveram crises não convulsivas ou estado de mal não convulsivo. E aí, dei uma olhada aqui, nos pacientes em coma que tinham estado de mal não convulsivo, qual é o percentual de pacientes que com 1 hora de eletroencefalograma a gente diagnostica essas crises não convulsivas ou estado de mal não convulsivo. Então, normalmente, eu tenho um paciente que eu sei que está em estado de mal não convulsivo. Com 1 hora de eletroencefalograma, só 50% dos pacientes comatosos foram diagnosticados. É daí que vocês ouvem muito a crítica do nosso eletroencefalograma de rotina, aquele que dura meia hora. E a crítica, em resumo, é baseada nesse trabalho aqui, que com meia hora de eletroencefalograma, existe uma chance bem alta de você estar deixando escapar pacientes que tenham crises não convulsivas ou que estejam em estado de mal não convulsivo. E é por isso que algumas pessoas, então, brigam aí pelo eletroencefalograma contínuo, porque potencialmente aquelas meia hora a gente está deixando escapar muito paciente. E aí, em quem que guideline sugere aí você fazer um eletroencefalograma contínuo? Então, ele sugere esse perfil de pacientes aqui, que ele considera que são os pacientes que têm o mais alto risco de ter estado de mal não convulsivo. Então, paciente pós-parada, o paciente, então, que tem descargas no eletroencefalograma de 30 minutos. Então, por exemplo, aquele paciente que você fez uma EEG de rotina e tem lá paroxismos epileptiformes. Novamente, isso não é estado de mal, não é crise não convulsiva, mas é um paciente que tem um risco mais alto de desenvolver essas entidades aí. Paciente, então, tem hemorragias intracranianas e qualquer paciente que você suspeita aí que a alteração do estado mental dele possa ser por crises não convulsivas. Mas aí, o que a gente tem de ensaio clínico sobre isso? Então, de ensaio clínico sobre isso, a gente tem dois, um eu trouxe aqui que eu acho que é um pouco fora, que é de paciente pós-parada, mas eu trouxe esse ensaio clínico aqui, que ele comparou eletroencefalograma de rotina versus eletroencefalograma contínuo para pacientes com rebaixamento de nível de consciência que você não conseguiu explicar por outras causas. E aí, o que ele encontra? Se você faz EEG contínuo, você detecta mais crises convulsivas. Então, dê uma olhada aqui. Então, aqui, coisas relacionadas a estado de mal, então, provavelmente paroxismos epileptiformes, então foi 69% do grupo EEG contínuo e 55% do grupo rotina. E crises, 15,7% no grupo EEG contínuo, 4,4% no grupo EEG de rotina. Então, esse ensaio clínico reforça o que a gente achou naquele trabalho observacional, que fazendo EEG contínuo, você detecta muito mais crises não convulsivas, estado de mal não convulsivo. E isso levou nesse ensaio clínico que ele não propunha um tratamento. Então, simplesmente comparava, vamos fazer EEG de rotina versus contínuo. E, no fim das contas, isso mudou as condutas.
Os pacientes que fizeram EEG contínuo receberam mais anticonvulsivantes. Então, 21% recebeu anticonvulsivante e 11% aqui recebe anticonvulsivante no outro grupo. Tudo bem, mas isso levou a uma mudança de desfecho? Então, como vocês já devem estar esperando, o professor já veio aqui e falou, não. Então, não houve redução de mortalidade nem melhores desfechos funcionais. E, na verdade, o eletroencefalograma contínuo é uma coisa que gasta mais. Além de gerar intervenções a mais, é um negócio que é oneroso. Então, parece que fica bem evidente que assim, o EEG contínuo ele ajuda a gente a dar mais diagnóstico de crise não convulsiva. Agora, será que faz sentido? Muda tanto assim no manejo? Acho que essa é uma dúvida que ainda fica. E aí vamos falar um pouco do prognóstico, aí, tanto do estado de mal convulsivo quanto do estado de mal não convulsivo. E aí, por exemplo, pegando esse trabalho que eu vou mostrar para vocês adiante quando a gente for falar de manejo, o estado de mal não convulsivo tem 64,7% de mortalidade, enquanto o estado de mal convulsivo, 24%. Mas, estranho, né? Nossa, mas estado de mal convulsivo, para mim, é muito pior do que o estado de mal não convulsivo. O estado de mal não convulsivo não chama muita atenção. Mas por que vocês acham? Provavelmente alguns aqui já viram pacientes em estado de mal não convulsivo. Quem que era o paciente que estava em estado de mal não convulsivo? É um perfil muito diferente do paciente que faz estado de mal convulsivo. Então, por exemplo, dei uma olhada aqui nesse trabalho. Então, pacientes que tinham epilepsia prévia, é o primeiro ponto, comparado com os pacientes que não tinham epilepsia prévia, então, que tinham insultos agudos. Os que tinham epilepsia prévia, então, tinham diagnósticos prévios, e os que não tinham epilepsia, diagnóstico, disfunção de múltiplos órgãos, encefalopatia hipoxisquêmica, HSA, sangramento, encefalite, ou seja, doenças extremamente graves. Primeiro ponto, então, qual dos grupos acha que morre mais? O paciente que tem estado de mal agudo por doenças agudas ou o paciente que tem estado de mal porque ele já era epilético previamente? Então, naturalmente, o paciente que era previamente epilético tem uma mortalidade muito menor, mas provavelmente não é pelas crises, não é pelo estado de mal em si. É pelos diagnósticos que esses pacientes tinham. Então, o grupo de insultos agudos morre muito mais, mas acho que é duvidoso você falar que isso é pelo estado de mal, porque principalmente isso foi pelo diagnóstico de base desses pacientes. E aí, a mortalidade foi 57% no grupo em estado de mal não convulsivo e 9% no grupo de crises não convulsivas. Então, parece que também o estado de mal não convulsivo infere um prognóstico pior do que as crises não convulsivas. Então, parece que isso é um marcador de gravidade também. Agora, se faz sentido a gente tratar e como tratar, é o tema que a gente vai chegar nisso aqui agora. Então, o manejo do estado de mal convulsivo e do estado de mal não convulsivo. Então, em resumo, aqui todo mundo já sabe, todo mundo está carregado de saber. Então, o paciente está tendo crise convulsiva, está em estado de mal convulsivo, o que você vai fazer é um básico para qualquer paciente crítico. Então, monitoriza, dá oxigênio, fica de olho nele lá. Então, ver a glicemia capilar dele, trata hipotensão, coisa que a gente faria para qualquer paciente crítico. Mas vamos no que realmente importa. Que eu vou falar da parte principal com vocês e no final a gente rapidamente fala do que a gente chama de estado de mal super refratário. Então, de grande resumo de tratamento para vocês. Nós temos medicações de primeira linha, de segunda linha e de terceira linha. E aí, se não responde a nenhuma dessas três, a gente chama de estado de mal super refratário. Se não responde a primeira e a segunda linha, nós chamamos de estado de mal refratário. E nós temos bem consolidado que, de medicações de primeira linha, os benzodiazepínicos parecem ser superiores para abortar o estado de mal do que outras medicações. De segunda linha, as medicações que nós temos mais estudadas são a fosfenitrina, o ácido valproico e o levetiracetam. Todos esses em formulações venosas que a gente não tem disponível. No HC a gente não tem nenhum desses três, né? A gente tem fenitoína. Então, não é bem nenhum desses três, mas parece que esses três aqui, baseado nos dados que a gente tem atualmente, eles não têm tanta diferença assim de efeito. E de terceira linha, aí a gente já entra numa celeuma do que fazer a partir daqui. A gente tem muito pouco dado do que é melhor fazer. Então, de primeira linha, a gente tem muito dado. De segunda linha, a gente tem algum dado. De terceira linha, muito pouco. E, naturalmente, de estado de mal super refratário, ou seja, que seria a quarta linha, vocês já devem imaginar que a gente tem muito série de casos. Então, temos menos dados ainda. Mas, beleza. Então, como eu prometi para vocês, esse aqui é um trabalho muito clássico de manejo de estado de mal convulsivo. Ele foi um trabalho que modificou condutas.
ele comparou, foi um ensaio que compara 4 estratégias anticonvulsivantes aí para pacientes com estado de mal. Então, 4 grupos. Lorazepam, fenobarbital, diazepam mais fenitoína e só fenitoína. E ele tentou ver, então, quem era o paciente que tinha mais controle sustentado de crise. E, em resumo, bom, aqui eu coloquei rapidamente, só para vocês terem ideia aqui das doses das medicações, mas não vou ficar focando muito nisso. Então, uma dose de fenitoína aqui de 18 miligramas por quilo, que é o que a gente já atualmente faz aí, de 15 a 20 miligramas por quilo. O que ele encontra? Que desses grupos, parece que a medicação que mais levou à reversão de crises foi o lorazepam. Então, esse aqui entra como um primeiro ensaio clínico que mostra que lorazepam, então benzodiazepínico, parece ser superior, por exemplo, à fenitoína. Então, fazia todo sentido você pensar que um anticonvulsivante seria a melhor estratégia. Mas, baseado nesse ensaio clínico aqui, a fenitoína só conseguiu reverter 43% das crises e o lorazepam 64,9%. Então, parece que no paciente com estado de mal convulsivo, baseado nesse trabalho, os benzodiazepínicos são superiores. E aí uma angústia que as pessoas ficam muito, mas será que é seguro dar benzodiazepínico para o paciente? Ele não vai rebaixar, não vai ter efeito colateral? Olha, baseado nesse trabalho aqui, na verdade o lorazepam teve até menos hipoventilação do que outras coisas. Então, ele foi muito parecido aqui com o grupo fenitoína. Então, parece que isso não foi um grande problema. Então, o perfil de segurança de fazer o lorazepam comparado com outras coisas, parece que é tranquilo. Só que aí depois vem esse outro ensaio clínico 3 anos depois, que compara lorazepam e diazepam, um negócio que faltou no outro trabalho, que foi o placebo. O outro trabalho não tinha o grupo placebo, que ele considerou que seria antiético. Então, o grupo placebo, esse aqui já mudou de ideia, ele coloca um placebo também para a gente fazer essa comparação. E aí, o que ele encontra? Bom, esse trabalho aqui ele tem uma crítica que o pessoal adora trazer, que foi a dose do diazepam. Então, já fiquem olhando aqui que atualmente, a medicação que a gente mais usa, que é mais facilmente disponível, é o diazepam. Acho que todo mundo tem isso aí em mente. Só que, normalmente, vocês fazem quanto de diazepam como abortivo de crise? Então, todo mundo faz 10 miligramas. Esse trabalho aqui estudou 5. Aí, naturalmente, todo mundo fala, o diazepam foi pior, que fez 5 miligramas, porque não fez a dose certa. Mas esse trabalho mostra que o lorazepam e o diazepam revertem mais crises do que o placebo, e o grupo placebo teve mais eventos adversos do que o grupo lorazepam e o grupo diazepam. Então, aquele medo que vocês têm já, será que eu faço benzodiazepínico? Será que é seguro? Olha, baseado nos trabalhos que a gente tem, não só parece que é seguro, como parece que realmente é melhor do que o placebo. Então, parece que você reverte mais crise e tem menos efeito colateral. Então, talvez tire um pouco a angústia de vocês aí de dar benzodiazepínico quando o paciente está dando crise convulsiva. Beleza? E aí, tem um outro trabalho que compara uma abordagem endovenosa com uma abordagem intramuscular, que é que ele compara midazolam M com lorazepam e vê que, assim, talvez para nós não tenha oxigenando frequente, o paciente frequentemente tem um acesso a ele, mas se ele não tiver, em resumo, o midazolam foi até um pouquinho melhor, parece, do que o lorazepam dele. Então, parece que se o paciente não tiver acesso a periférico, você fazer midazolam numa dose de 5 a 10 miligramas intramuscular é uma estratégia pelo menos segura para controle mal convulsivo. Beleza? Então, em resumo, parece que os benzodiazepínicos realmente são as medicações de primeira linha, eles são seguros, com pouco efeito colateral, mais seguros do que o placebo. E se você for fazer EV, priorizar o lorazepam, se for fazer IM, priorizar o midazolam. Mas com essa dúvida aí, talvez o diazepam, se fizer uma dose de 10 miligramas, possa ser adequado também. Que é melhor que o placebo, sem dúvida, e frequentemente o diazepam ele é mais disponível para nós do que o lorazepam. Beleza? Só que aí a gente vai para esse ponto. Mais ou menos aí 40% a 50% não revertem com benzodiazepínicos. E aí, para onde vamos? O paciente não reverteu as crises com benzodiazepínicos. Então, a gente vai para as medicações de segunda linha. E aí tem esse dado aqui. A fenitoína, todo mundo utilizava até 1998, que era o que fazia sentido. A fenitoína faz sentido você dar um anticonvulsivante para tratar estado de mal. Só que aí esse trabalho que eu mostrei para vocês, mostrou que a fenitoína é pior que o diazepam, e aí automaticamente a fenitoína virou segunda opção. A fenitoína então vira segunda linha, porque a gente viu que ela não é a primeira.
Mas aí começam a sair ensaios clínicos que começam a fazer comparações de fenitoína com outras medicações. Então, um dos maiores é esse daqui. Então, foi um ensaio clínico que randomizou pacientes para escolherem valproato e fenitoína. Então, 20 miligramas por quilo de valproato ou 20 miligramas por quilo de fenitoína. E ele quis ver qual tinha mais controle de crises. Então, aqui, o grupo A era o valproato. Então, de duração de crise de estado de mal, menor que 2 horas e maior que 2 horas, parece que foi razoavelmente parecido aí o valproato e a fenitoína, não teve muita diferença. E de efeito colateral, aqui é a resposta ao tratamento, então, novamente, também muito parecido. E de efeito colateral, também foi razoavelmente parecido entre os dois grupos, só que os efeitos colaterais foram um pouco diferentes. O grupo fenitoína teve mais hipotensão que o grupo valproato, o grupo valproato teve aí mais elevação de transaminases. No fim das contas, acho que não mudou muito o que a gente está vendo baseado nesse ensaio clínico. Mas aí tem o maior ensaio clínico sobre o tema, que vocês vão discutir estado de mal. Vocês vão ouvir falar desse ensaio clínico, que é um ensaio clínico que vale a pena ler, que ele compara, então, 3 anticonvulsivantes para tratar de estado de mal. Então, o levetiracetam, o valproato e a fosfenitoína. E o desfecho era controle de crise. Como a professora já entrou aqui, por favor, o que vocês acham? Foi feito um ensaio clínico, comparou os 3 anticonvulsivantes, quais vocês acham que foi o desfecho desse trabalho? Então, foi um ensaio clínico que, apesar de todo mundo acreditar muito aí que o levetiracetam é muito melhor, que o valproato talvez fosse melhor, foi um ensaio clínico neutro, no fim das contas. Então, isso aqui não tem significância estatística, você pode até falar que talvez tenha faltado por erro no trabalho, mas foi um ensaio clínico, então, que é considerado neutro. Levetiracetam, valproato e fosfenitoína foram os parecidos. Um argumento aí, talvez vocês possam ouvir, é que assim, a fosfenitoína, ela em teoria, ela é menos tóxica do que a fenitoína. Então, não sei se dá para dizer que a fenitoína é a mesma coisa, ela leva menos fluorite, parece, a fosfenitoína. Ela é um pouco mais tolerada. Mas, então, baseado nesse trabalho aqui, as 3 medicações são razoavelmente parecidas. E aí, de eventos adversos, também não teve muita diferença entre as 3 medicações. Então, no fim das contas, baseado nos dados que a gente tem atualmente, acho que não dá para apontar claramente qual dessas medicações é superior em relação à segunda linha. Então, as 3 medicações são razoavelmente parecidas. Na maior parte dos hospitais, o mais disponível é a fenitoína mesmo, então acaba sendo a medicação mais utilizada como segunda linha no manejo de estado de mal. Então, como eu falei para vocês, então, talvez o perfil de segurança do levetiracetam e valproato sejam mais favoráveis. Então, se vocês estiverem disponíveis no hospital, talvez fazer aí o levetiracetam venoso pode ser uma estratégia mais legal. Mas dizer que, nossa, é melhor, é um absurdo para dar com fenitoína, não sei se dá para dizer isso baseado na evidência atual que a gente tem. E aí vamos chegar no que a gente chama do estado de mal refratário, que é o estado de mal que não respondeu nem a primeira nem a segunda linha. E aí, essa aqui é uma pirâmidezinha que ficou feia, mas tá bom. 50% a 60% respondem a primeira linha, 20% a 30% respondem a segunda linha, e aí sobra 10% a 20% dos pacientes que não respondem a nenhuma das duas, que é o que a gente chama de estado de mal refratário. E aí, como falei para vocês, falando do estado de mal refratário, essa daqui é a sentença que me vem muito à cabeça. A gente tem muito mais perguntas do que respostas de manejo de estado de mal refratário. Então, tem muita avaliação de prática e depende muito do que é esse estado de mal que a gente está falando. Então, por exemplo, se você acabou de fazer a segunda medicação, talvez observe, espere um pouco de ver se o paciente melhora. Agora, se o paciente está lá convulsionando com crises tônico-crônicas, talvez você não possa esperar muito tempo. E aí, uma alternativa é considerar o uso de uma terceira medicação em bolos, só que em especial para esse paciente que está tendo crises convulsivas reentrantes, como eu mostrei para você, que tem um uso baseado em primárias com mais de 25 minutos, ele começa a ter subsidiários que ameaçam a vida dele. Aí, talvez nesse perfil de paciente, faça mais sentido você fazer uma medicação de convulsivante em infusão contínua. Então, sedativo, infusão contínua. E aí, o fluxograma aqui, eu acho que ele é bem legal para vocês terem na cabeça, de manejo, então, de estado de mal refratário até chegar aqui embaixo no super refratário. Então, a sugestão que ele dá. O paciente está em estado de mal, você faz um e aí você faz uma medicação antipirética venosa.
Então, aqui, não estou nem falando de segunda linha. O que, que acontece? Você sempre vai fazer uma medicação antiepilética venosa, no fim das contas, que não necessariamente é para tratar o estado de mal do paciente, mas é para você ter nível cérebro de evitar que esse paciente tenha crises compulsivas novamente lá na frente. Então, você vai acabar sempre dando um benzodiazepínico e um anticonvulsivante. Mas se o paciente, então, não responde a essas duas linhas de medicação, o benzodiazepínico e a medicação antiepilética, que a gente chama, então, do estado de mal refratário, aqui ele já faz uma diferenciação. Então, o estado de mal com convulsões generalizadas ou o estado de mal focal, mioclônico ou de ausência. Porque o que acontece? A gente tem mais dados para pensar, a gente faz muito mais sentido a gente pensar que o que é mais deletério é o estado de mal convulsivo. Então, o estado de mal convulsivo, o paciente está lá tendo os abalos, ele vai ser tratado de forma mais agressiva. Então, a sugestão que ele coloca aqui é midazolam endovenoso ou propofol endovenoso. Por outro lado, para estados de mal focal, como mioclorias ou de ausência, ele faz uma abordagem um pouco mais cautelosa. Ele sugere que você use um outro anticonvulsivante, porque provavelmente essa crise focal não vai estar trazendo um problema tão grande para o seu paciente. E aí, se eventualmente ele não responde a isso, ou que vira um estado de mal generalizado, aí sim você pensa nas medicações sedativas, então, propofol ou midazolam. E aí, de estado de mal super refratário, eu nem vou discutir tanto isso com vocês hoje, porque esse é um negócio à parte, talvez, que vai ser muito mais filosófico do que tudo. A gente tem pouca coisa que a gente sabe, assim, que a gente sabe sobre o estado de mal super refratário. Então, notem aqui. Se para o estado de mal refratário a gente tem mais pergunta do que resposta, para o estado de mal super refratário, a gente tem muito mais pergunta do que resposta. A gente tem resposta quase nenhuma. Aí a gente tem um monte de estratégias. Então, como é que vocês vão ver o pessoal da neurologia sugerindo muito, porque acaba que é mais prático aí para a gente fazer ketamina venosa. Então, parece que ketamina é uma alternativa que está dando em doses altas para estado de mal super refratário. Uma possibilidade que a gente não tinha, que agora a gente tem, é usar anestésico inalatório. Então, vai sim, a gente está tendo o sevoflurano. Então, é uma possibilidade para estado de mal super refratário. E aí existe uma série de outras estratégias. Então, você pode fazer hipotermia terapêutica, até dieta cetogênica, a gente tem dados aí que mostram que talvez ela diminua em crises convulsivas. Beleza? E aí, uma discussão, mas tá bom, estado de mal refratário, qual sedativo utilizar? Propofol, midazolam? O que vocês fazem? Olha, no fim das contas, como eu já falei para vocês, eu não vou trazer uma resposta para vocês, porque essa resposta não existe em literatura. Então, a gente tem trabalhos observacionais, não tem ensaio clínico que compara, porque não tem ensaio clínico grande, não sei se tem alguns pequenos aí, mas não tem bons ensaios clínicos que comparem, por exemplo, propofol com midazolam. E aí, notem até que o range aqui de mortalidade é muito alto, é difícil fazer grandes interpretações disso. E aí, no fim das contas, parece que essas três medicações aqui são bem parecidas. Na prática, a gente usa muito mais o propofol e o midazolam do que os barbitúricos. E aí, aqui é aquele trabalho que eu mostrei para vocês, que ele coloca na conclusão isso aqui. A resposta para o título da questão é: a gente não sabe. A gente não sabe sobre manejo do estado de mal refratário. Porque é isso, a gente não tem muito dado sobre isso, de fato, para falar. Mas tá bom, o paciente de vocês está em estado de mal refratário. E aí, o quanto que você cede o paciente? Você precisa sedar esse paciente para controlar as crises motoras? Você precisa sedar esse paciente para controlar as crises clínicas? O que a gente consegue fazer sobre isso? A gente tem muito pouco dado sobre isso, mas aqui ele tentou ver aí o padrão eletroencefalográfico e os desfechos em pacientes que estavam aí em estado de mal refratário, que estavam sedados em coma barbitúrico. E o que ele encontra? Que, normalmente aqui tem um N muito pequeno, para a gente falar muita coisa, mas dos pacientes, o flat é a linha reta. Então, é um paciente que você sedou tanto que a atividade elétrica cerebral dele ficou em linha reta. Então, olha que interessante, apesar de ter ficado em linha reta, alguns pacientes ainda tiveram crises. E foi uma mortalidade aí de 40%. Nos pacientes que a gente sedou visando surto, supressão, ou seja, linha reta, depois atividade elétrica mais organizada, depois linha reta de novo, que é um estágio antes aí da linha reta. Poucos sobreviveram e 50% ainda tiveram crises.
E para pacientes que você simplesmente identificou a característica do eletroencefalo, nenhum teve crise, todos sobreviveram. E, normalmente, foi um N pequeno, não sei se dá para tirar grandes interpretações disso daí, mas parece aqui que você não precisa sedar o paciente para ele ficar com uma linha reta no eletroencefalograma. Não parece assim que é necessário você sedar ele para ficar numa estratégia de surdo-supressão. Então, a estratégia aqui, aí é uma opinião bem pessoal nossa, das UTIs clínicas, não é um consenso do mundo isso daí, mas a estratégia que nós, em geral, adotamos é de sedar o paciente o suficiente para ter controle das crises motoras. A gente normalmente não cede o paciente para controlar crises eletrográficas, beleza? Então, isso é uma prática nossa, que não sei se é o mais certo, mas é o que nós acreditamos baseado no que nós temos atualmente. E até quando você vai manter o manejo do estado de mal desse paciente? Tem algum momento que faz sentido, acho que o paciente está em estado de mal há 5, 7 dias, tem um prognóstico muito ruim. Olha, é difícil a gente falar isso, viu? Porque, pelo menos baseado nesse trabalho aqui, depois de algumas horas, o tempo de estado de mal perde um pouco a validação dele para falar de prognóstico do paciente. Então, assim, faz sentido pensar que o paciente que o estado de mal dura mais de 10 horas, isso tem uma associação com pior prognóstico. Então, acho que todo mundo pensaria isso. O paciente está convulsionando aí há mais de 10 horas, então a gente tem um prognóstico pior do que aquele paciente que convulsionou por pouco tempo. Só que o problema é que do momento que você passa das 24 horas, notem que o prognóstico é ruim, mas ele fica mais ou menos parecido ao longo dos dias. Então, dizer que o paciente tem um prognóstico muito ruim porque ele está convulsionando por 48 ou 72 horas, comparado com o paciente que convulsionou 24 horas, acho que é difícil a gente falar. Então, no fim das contas, como eu já mostrei para vocês, o que mais dita o prognóstico do paciente em estado de mal acaba sendo o diagnóstico de base dele. Então, dá uma olhada aqui. Da etiologia. Então, se for encefalopatia hipóxica isquêmica, o prognóstico é péssimo. Já era esperado. O paciente pós-parada tem um prognóstico muito ruim. Por outro lado, quando é um paciente que previamente é epilético, notem aqui que a chance dele morrer torna-se muito pequena. Então, você vê o motivo pelo qual o seu paciente entrou em estado de mal, talvez seja muito mais relevante no manejo do que o estado de mal propriamente dito. Beleza? E aí, um debate aqui, esse autor aqui é um dos que mais publica sobre o tema, foi um debate que eles pensaram, que eles discutiram, então, se faz sentido você tratar agressivamente ou não faz sentido você tratar agressivamente. Que assim, vocês aí quase todos já foram no congresso, vocês chegaram a ver algum debate, assim, pró e contra. E no fim das contas, quando você vê o debate, você conclui que os dois pensam a mesma coisa, só que aí eles vão dando uma jogada para um lado, joga para o outro, para fingir que é um debate, mas eles pensam exatamente a mesma coisa. E esse trabalho aqui é muito parecido. Que, bom, qual que é a ideia de você tratar agressivo ou não? O estado de mal compulsivo, o paciente está tendo abalo lá, beleza, acho que todo mundo pensa que tem que controlar o abalo desse paciente. Agora, e o estado de mal não convulsivo? A ideia de tratar o estado de mal não convulsivo é aquela ideia de que a crise convulsiva provavelmente pode levar a uma lesão isquêmica por si só. A gente tem esse trabalho que mostra que realmente parece que nos pacientes que têm lesão cerebral aguda e que começam a ter crises convulsivas, isso é um indicativo que o cérebro do paciente está sofrendo. Então, a pressão de oxigênio naquela região que está tendo crise convulsiva, ela fica menor do momento que o paciente começa a ter crise convulsiva. Então, se é a crise convulsiva que está gerando isso, se é alguma outra coisa, se é simplesmente um sofrimento do cérebro, não sabemos, mas tem esse dado aqui. Então, talvez a crise convulsiva leve aí a um sofrimento no cérebro. E aí, quando você pega pacientes com HSA e vê os desfechos, o que a gente tem é que parece que os pacientes que têm estado de mal não convulsivo e HSA, eles têm um prognóstico pior do que os que não têm. Se isso é só um marcador de gravidade, ou se faz sentido a gente tratar isso, a gente não tem muito dado sobre isso. E aí, então, acho que essa é a conclusão. O paciente que tem crises, ele tem pior prognóstico. E talvez as crises levem a pior prognóstico, mas não tenho certeza dessa afirmação. E aí faz sentido, então, você pensar em, por exemplo, tratar com coma terapêutico esses pacientes? Então, olha, baseado nesse trabalho aqui, que foi um trabalho observacional, em termos de sobrevida, não teve diferença nos pacientes que fizeram ou não fizeram uso de coma terapêutico. Então, os pacientes com estado de mal não convulsivo
que fizeram combo terapêutico não teve diferença dos que não fizeram. Mas, como vocês já devem esperar, quem que vocês acham que ficou mais tempo na UTI? O que fez coma terapêutico ou o que não fez coma terapêutico? Então, o paciente que faz coma terapêutico fica mais tempo internado em UTI. E, pelo menos em termos de mortalidade, não parece que ajudou o paciente. E aí, então, a conclusão é que, como eu falei com vocês, a gente tem muito mais dúvida do que resposta. Eu deixei esse slide em branco, que aí eu gostaria de propor para vocês uma discussão sobre o tema. Se alguém tiver manejado um estado de mal convulsivo ou não convulsivo que queira compartilhar aí, então estamos abertos à discussão. E aí, alguém quer fazer um comentário? Eu tenho uma pergunta. E já enfrentei uma sessão que eu tivesse comprado, já cheguei e vi o paciente. Estava sedado e usando Mida e Propofol, ambos em doses, tentando atingir a sedação. Acho que tem que a ideia da pessoa começou o Mida como o primeiro benzo, fez depois Laptiostan ou uma benzoína, e aí depois ainda não controlou e colocou o Propofol. Faz sentido as duas para sedação? Não me parece que... O oposto é mais frequente. É porque o que acontece? O Propofol, para estado de mal, a gente usa doses normalmente altas de sedativos. Então, quando você pega para ler literatura, ele bota até 10 mg de Propofol. E o problema do Propofol é síndrome de difusão de Propofol, né? Então, você ficar o paciente lá com 10 mg por quilo de Propofol por 3, 4, 5 dias, ele tem uma inicialmente de síndrome de difusão de Propofol. Aí o pessoal faz muito é mudar para midazolam. Agora, começar com midazolam e mudar para Propofol... Não mudar, associar. Desculpa, associar, acho que não faz muito sentido. Os dois têm o mesmo efeito, né? Que é o efeito GABA. Habitualmente, o que faria seria associar alguma outra coisa com outro efeito, tipo a ketamina. É o que é mais feito, assim. O pessoal lá, tá lá, anticonvulsivante, tá com leve tiracetam, já tá com propofol e continua tendo crise, e normalmente o pessoal associa a ketamina. Normalmente, uma coisa que a gente pode fazer aqui agora também é o sevoflurante, né? É uma alternativa usar anestésico inalatório. Mas eu não faria essa junção de propofol e midazolam. Então, salvo nesse contexto, tipo assim, o tubo de propofol em dose alta há muito tempo, vamos botar o midazolam para tirar o propofol aí. Acho que o Thiago quer falar alguma coisa. Fala, Thiago. Essa fase Cara, é o seguinte, o trabalho foi com levitacetam venoso. Então, assim, a biodisponibilidade é boa, mas aí tem um outro ponto. A gente, normalmente, quando dá levetiracetam via sonda, você dá quantos levetiracetam via sonda? 250 de 12 em 12, 500 de 12 em 12. Então, a dose do trabalho foi de 60 mg por quilo. Que a dose máxima, se eu não me engano, era 4,5 gramas. Então, o máximo aí seria, considerando um paciente de 80 quilos. Mas é uma dose muito maior do que a gente atualmente começa dando pela sonda. Então, assim, até onde eu sei, não tem trabalhos que usam dose de ataque de levetiracetam pela sonda, até porque nem faz muito sentido, né? Então, é tipo antibiótico na sepse, né? O paciente está com choque séptico, você vai chegar num bactéria viral, paciente, não, dá um negócio venoso no fluxo, assim, entendeu? Então, assim, se fosse para falar para você, já tem trabalho que a gente tem ali a venosa, faz mais sentido nesse contexto aí de... Assim, novamente, aqui eu estou falando do paciente que está convulsionando. Eu não estou falando daquele paciente que você quer fazer uma profilaxia de crises, né? Faz muito mais sentido você pensar no levetiracetam venoso, como medicação abortiva. Talvez você entra pela sonda para prevenir que daqui a 2, 3 dias esse paciente tem crises. Mas para abortar o estado de mal, não faria levetiracetam pela sonda. Se fosse pensando em estágio, cara, seria uma possibilidade. Porque aí, na verdade, o que acontece? Ainda assim, eu iria preferir fazer via venosa, mas ainda entra numa discussão. O quão agressivo você precisa ser no manejo de uma crise de ausência, que é um tipo de estado de mal convulsivo. É uma dúvida que a gente tem. Então, provavelmente, se você quiser simplesmente aumentar um pouco a dose do anticonvulsivo antiviral, é uma possibilidade. Se é uma crise de ausência, por exemplo. Então, eu não sei como é que esse paciente está. Acho que o contexto diria muito para a gente. Então, por exemplo, é um paciente que já está intubado e está tendo crises focais, a Ariana está aqui, não. Tá aí. A gente está com uma paciente lá que está na UTI da OGS que está tendo crises focais, não está intubada. No fim das contas.
Isso vai subir um pouquinho para o Propofol para controlar as crises enquanto aumenta o anticonvulsivante, entendeu? Agora, digamos que essa paciente, na verdade, ela está em grau 13, 14, e está tendo crises focais. Você vai chegar e falar, vamos precisar entubar esse paciente? Porque ela está tendo crise focal? Agora, provavelmente você sobe o anticonvulsivante, espera um tempo, entendeu? Provavelmente não vai ser muito deletério para esse paciente. Então, se a gente tem epilepsia de base, frequentemente chega tendo crise no ambulatório. Ninguém vai mandar ele para emergência para você dar entubar para o estado mal retratado, entendeu? Eu acho que depende muito do contexto. Então, se for uma crise de ausência, se for um estado de mal focal, e o paciente está na grau 15, beleza, aumenta o anticonvulsivante. Sim. Tratar aqueles achados. Cara, a gente tem pouco dado, mas tem dado sobre isso. É um style. Então, a gente tem um ensaio clínico aí em pacientes pós-paradas que tinham descargas periódicas que ele randomizou para tratar e versus não tratar. E como todo ensaio clínico, como a professora falou, o que você acha? Foi neutro. E talvez os pacientes que você trata ficam mais tempo na UTI. Deixa eu ler mais aqui. Aqui é a tabela disso. Então, que você tratou essas descargas aí com anticonvulsivante. Então, que eu saiba, é o único trabalho que a gente tem sobre o tema. Então, em pacientes pós-parada. Mas não parece que melhorou o desfecho. Essas descargas que você vê, as que vocês veem assim, paroxismo epileptiforme e tal, o que vocês precisam ter em mente? Isso daí infere que esse paciente tem um risco maior de ter crises convulsivas em estado de mal. Mas agora, como que você tem que tratar isso, como conduzir isso, só pelo paroxismo em si, isso não necessariamente demanda alguma conduta. Bom, se não tiver mais nada a comentar, vou propor aí uma discussão. Vocês acham que se vocês estivessem no UTI geral, eletroencefalograma contínuo é um negócio imprescindível? Assim, a gente fica reclamando aí que a gente não tem EG contínuo. O que vocês acham? É um negócio que faz muita falta para nós? Tem sentido, talvez faça. Porque aí agora é complicado, mas contínuo, sei lá, se o álcool vai tratar. Nossa, mas tudo aquela tarefa. 21 horas. Isso. Acho que Essa aqui, né? E aí? foi o primeiro trabalho que eu consegui. Vai fazer gerar mais intervenções. Necessariamente, você também a ideia de utilizar PIC. Você não fazer uma PIC essa oportunidade PIC ou você ficar fazendo exame seriado, Sim. eu acho que o importante é ter. Agora, se você contínuo, talvez os pacientes fazem mais diferença, ou sei lá, tem mais neurológico, Vai ser do paciente. Mas não falou que quando flagra tem que gerar mais intervenção, mas não. Melhor desfecho. Entendi. Mas é um negócio que dá muita angústia no jogo. Você está no que não tem EG contínuo. Você fica angustiado com isso. Ficava até pior atrás.
isso pode ajudar. Assim, por exemplo, EG contínuo ou catéter nasal de alto fluxo? Se vocês tivessem que escolher um, qual que vocês iam preferir? Não, o que de vocês? E se fosse uma UTI neurológica? Ainda foi gráfico. Bom, mas acho que é para pensar mesmo. Então, que eu sei que vocês ouvem muito aí, que o EG contínuo, que é um absurdo, a gente não tem EG contínuo e tal. Realmente, talvez seria uma coisa legal de ter. Mas dizer que talvez a assistência é pior do que o EG contínuo, vai deixar baseado no que a gente tem, não sei se está pensando isso. Então, quem vai ser pior vai ter resultado pior como no EG contínuo. Eu vou dizer que hoje, né? Tem que tirar a minha Ai, não falou. Coisa do cara que Bom, e aí só também um outro ponto é o seguinte: esses pacientes que estão em estado de mal, em especial em estado de mal refratário, o que acontece? Eu sei que a gente aqui aprende muito a tentar manejar o paciente sozinho, intensivista e tal, mas paciente em estado de mal refratário, é sempre bom ter um neurologista junto com a gente, em especial se for especialista na área. Então, se for um neurologista geral, nem sempre sabe tanto como tem, mas se a gente tiver um médico especialista em epilepsia, frequentemente ajuda muito a gente nisso. Até porque, assim, por mais que a gente tenha noções de eletroencefalograma, igual eu falei, uma coisa é paroxismo, outra coisa é crise e outra coisa é estado de mal. Dentro das crises, existem tipos muito diferentes de crise. Então, tem crises que você consegue ver no eletroencefalo que você pode manejar de forma um pouco mais conservadora, um pouco mais cautelosa. E tem outras que têm um prognóstico pior. Então, por exemplo, uma crise focal que generaliza tem um prognóstico muito pior do que uma crise focal se você está manejando o cérebro lesado. Então, é por isso que, frequentemente, em especial os pacientes em estado de mal refratário, é bom ter alguém junto, se tiver alguém disponível para tentar discutir junto aí como utilizar os anticonvulsivantes do paciente. Até porque a gente tem muita noção disso, né? Então, o manejo de anticonvulsivantes até em longo prazo, a gente não sabe. Então, esse é um caso que eu tenho um neurologista junto conosco para conclusão. Alguma coisa a mais? Cara, não entendi nada, foi mal aqui. Não, calma, ninguém. Se o bloqueador neuromuscular pode transformar um estado de mal convulsivo e não convulsivo? Cara, assim, bloqueador neuromuscular para estado de mal convulsivo, eu nunca usei, mas é uma possibilidade. Que é simplesmente você não vai estar controlando a crise, mas você vai estar controlando os abalos musculares. Então, quem já usou foi o professor Marcelo. Então, o professor Marcelo já teve um caso de paciente que estava tendo crises tão intensas que ele vai com medo, porque o paciente não vai nas crises ali, entendeu? Então, ele usou o bloqueador neuromuscular que não controlou crise propriamente dita, atividade elétrica. Mas o paciente, pelo menos, parou de ter abalo e ele não vai morrer na rabdomiólise, entendeu? A gente queria trabalhar de deslocar, que mandava a maior parte dos pacientes eram sequências dos abalos. Sintomas, metalurgia, respiratorista, que é a parte de dano cerebral Sim, sim. Não, é isso. Para o paciente que está tendo abalos, e são abalos intensos, e que você não conseguiu controlar com as medicações, talvez esse seja o paciente que faça você fazer o bloqueador neuromuscular. Agora, provavelmente, aquele paciente fazendo isso aqui, ó, vai fazer